melhor da adoração. 24 horas por dia. Rádio e televisão Web Gospel Brasil. Agora, nossa queridíssima Alexandra Abrantes. Desde já eu quero agradecer a Remédio, minha querida amiga também, que foi quem intermediou. Ô, amiga, eu tô toda assim, cheia de brilho, bem basiquinha. É porque assim, a gente gosta de ser um pouquinho basiquinha, discretinha, entendeu? É mais prático. Só que não, né, minha gente? Vou trazer. E aí, queridas, é com muita alegria, então, Alexandra, que a gente lhe recebe aqui nessa noite, que você possa ficar assim, na liberdade do Espírito. A vigília é só amanhã, mas se a gente quiser, a gente já pode fazer uma prévia. E amanhã a gente vai estar aqui com todos os jovens da igreja, com seu marido, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que você já abraçou um monte de mulheres, mas fala assim para a mulher que está do seu lado: como você está linda hoje. Fala para outra: como você está linda hoje. Né? Porque às vezes a gente é tão boa de elogiar na rede social, mas às vezes quando a gente se vê pessoalmente não elogia, né? Eu vejo assim os comentários nas redes sociais, todo mundo posta uma foto e os comentários é sempre assim: linda, gata, diva, essas coisas, né? Mas às vezes quando as mulheres se veem, elas mordem a língua, mas não elogia. Elogia o sapato, mas não elogia como você está bonita, né? Você fala: nossa, gostei do teu sapato, mas de ti não, né? Então a gente tem que exercer isso. Essa é a diferença de você estar aqui ou estar assistindo no YouTube na sua casa. É que você tem alguém do seu lado para comentar a palavra. Porque às vezes, quem aqui ouve palavra no YouTube? Eu escuto palavra, me edifica muito. Mas nada substitui a gente estar aqui umas com as outras, amém? Porque quando nós estamos juntas, o perfume que é exalado quando nós estamos juntas é diferente do perfume quando a gente está sozinha. Deus manifesta diferente quando a gente está no coletivo do que quando a gente está sozinha. É diferente a unção. É bom a gente ter o nosso momento só, e é bom a gente ter o nosso momento em comunhão. Só que um não substitui o outro. Não é porque você só veio na igreja que você não vai ter seu momento em casa, e não é porque você não teve seu momento, já teve seu momento em casa, que você não vai ter um momento em conjunto. Porque Deus manifesta de formas diferentes, amém? E é maravilhoso isso, que eu ver o que Deus está fazendo no meio das mulheres. Amém? O que Deus está levantando. Eu tenho pregado em tanto culto de mulheres, e foi bom chegar aqui e ver que não está todo mundo preocupado com a decoração do culto. Porque às vezes eu chego em culto de mulheres e está todo mundo só falando: ah, porque o balão não está bom, porque o lenço não está bom. Não é o foco. E também com aquele hall de entrada ali, nem precisa decorar muita coisa, né? Aquele arranjo ali tá lindo. Aliás, lá fora eu achei lindas as roupas de brilho, tá? Achei muito bonito. Mas aí você pode comprar as coisas para você, mas você pode levar um presente para o seu marido. Então eu trouxe as camisetas do Rodolfo. Primeira vez. André, 18 anos de ministério eu e ele temos. Nunca o Rodolfo fez uma camiseta. Várias vezes ele já tentou, mas ele olhava para a camiseta e falava: ah, essa malha aqui não tá boa. Aí ele olhava: a costura tá torta, a estampa eu não gostei. Nunca gostava da estampa. E todo mundo perguntava: quando é que o Rodolfo vai fazer camiseta? Eu falava: pergunta para ele. Porque ele nunca gosta das camisetas que a gente tentava fazer. E aí agora ele lançou um EP, né, que são 6 músicas, com uma música que chama O Dia Que Será Pra Sempre. E ele fez a camiseta em homenagem a essa música. Por quê? O Dia Que Será Pra Sempre é tipo assim, é uma camiseta onde retrata uma adoração. Então, você quer ser uma mulher profética? Profetiza que esse aqui é o seu marido. Na presença de Deus, amém? Onde a gente está entre a terra e o céu, mas está suspenso no ar em adoração. Então, o dia que será para sempre é o dia onde não haverá lua nem sol, nem choro nem dor, porque o Cordeiro será a nossa luz e Ele é o nosso consolo, amém? Então tem branca não, cinza, aquela malha cinza gostosinha, uma malha Benetton, lá de Santa Catarina, da mesma malharia que faz as malhas da Osklin, é uma delícia. E tem a preta, do mesmo jeito. Então R$50. E tem PP para nós, né?
Tem PP se você quiser comprar uma para você, uma para o seu marido. Tá R$50, a gente trouxe pouquinho, né, Vanessa? Estou aqui com a minha tia, com a minha prima, que eu amo essa terra, eu amo esse lugar, eu amo a comida daqui, eu amo o caldo caranguejo daqui. Eu amo ir na praia daqui, porque eu sei que vocês estão tudo branca, maior sol aqui. Se eu morasse aqui, eu trocava de raça, menina. Que eu ia na praia, ia caminhar na praia todo dia. Aí eu venho aqui, o povo todo amarelo, eu falo, nossa, o povo não dá valor. Mas eu só dou valor porque lá não tem, entendeu? Talvez se eu morasse aqui, eu falava, meu Deus, não aguento mais sol. Não é isso que vocês falam? Mas é que aquela coisa, quem é crespa quer ser lisa, quem é lisa quer ser crespa, né? Faz o babyliss, não dura 10 minutos, que caiu tudo, o cabelo é liso, escorrido, tudo que eu queria. Era nunca mais fazer uma escova na vida. Acordei linda, índia. Quem tem esse sonho? Aquelas crianças que dormem amarrotadas a noite inteira e acordam com a franja lisa, tipo assim, meu Deus, que genética boa, cabelo liso. Mas quem tem cabelo liso não quer, enjoa. Eu acho difícil enjoar, né? Quem não tem sempre quer o do outro. E mulher às vezes é assim. Às vezes Deus nos fez uma identidade única. Ninguém no universo tem uma impressão digital igual a sua. Ninguém. Não é louco você pensar que com tantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, nenhuma impressão digital é igual à sua? Nenhuma íris do olho é igual a outra? Nenhum DNA é igual a de outra pessoa? Então não é que é uma coisa só que não é igual. Não, um monte de coisa não é igual. É que a digital a gente deixa a marca. Eu, por exemplo, para entrar na minha casa tem aquela coisinha que você põe o dedo igual no banco, que inventaram agora, né? É entrada digital. E toda vez que eu vou entrar na minha casa, eu sempre penso assim, nossa, Espírito Santo, tipo, é só eu e o Rodolfo podemos entrar aqui. Porque a digital não compara com de ninguém. Eu sempre viajo nisso, eu disse, como que é tão perfeito isso e às vezes a gente quer ser igual a todo mundo. A gente quer ter o cabelo da outra, o corpo da outra, o marido da outra, o sapato da outra. E tipo, claro, não nós, né, da igreja, é as outras. Mas é que a gente tem a tendência de ficar olhando e se comparando. O mal do século é ansiedade, estresse e depressão. E tem sido descoberto ultimamente que a maior causa de ansiedade e crise do pânico que tem é porque as pessoas estão se comparando demais umas com as outras. E isso gera uma insatisfação. E a insatisfação da ansiedade. Porque você se compara demais, mas Deus não te chamou para você se comparar com os outros. Não é para você se comparar com esse ou aquele, é para você descobrir em você quem Deus te criou para ser. Porque Deus, quando Ele te gerou no ventre da tua mãe, amada, Ele já te colocou com todas as características, com todo o plano de Deus. A gente que vai se desviando dele ao longo da vida. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente começa a voltar para o plano original. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Ele veio restaurar o plano original de Deus. Qual era o plano original de Deus? O plano original de Deus foi Adão e Eva, com comunhão com Ele todos os dias. Eles viam Deus todos os dias, eles falavam com Deus todos os dias. Eles não tinham preocupação, porque eles tinham Deus, intimidade com Deus. Eles eram plenos. É igual essa coisa que a gente fala, plena, toda plena. O que é plena? Adão e Eva eram plenos e caíram. Então cuidado, que todo mundo que acha que é plena não é tão plena assim. Porque a plenitude ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. E a gente fala, não, quando eu malhar, quando eu correr, quando eu tiver aquele corpo, ou quando eu casar, ou quando eu me formar, ou quando eu me aposentar. E a gente fica sempre protelando um futuro que nunca chegou. E isso dá depressão. Por isso que são pessoas mais velhas que têm depressão, porque ficaram esperando sempre uma coisa boa acontecer e a coisa boa nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque nunca viveu o presente. Porque as coisas boas estavam acontecendo, mas enquanto estava acontecendo, elas estavam murmurando, querendo a coisa da outra. Porque a vida acontece agora, não é quando você ganhar na loteria. Deixa eu te dizer, a chance de você ganhar na loteria é bem pouco, se ninguém te contou, tem spoiler. É bem 1 em 1 bilhão mesmo.
Então é aquela coisa, eu vejo pessoas que estavam acumulada a Mega Sena esse tempo passado, e eu estava numa clínica esperando a minha vez da consulta, e eu ouvi tantas pessoas fazendo planos. Não, porque se eu ganhasse esses 250 milhões, eu ia fazer isso, isso e aquilo. Ah, mas eu não, eu ia separar não sei quanto, ia dar para não sei quanto, não sei quanto. E eu já fiquei pensando, não ia pensar em nada disso, porque eu não ia conseguir gastar nunca isso. Então eu já estava pensando em que para quem que eu ia distribuir, para qual obra missionária eu ia dar. Porque você não precisa de muito para ser feliz. Para ser feliz não precisa muito. Aliás, um cara que tem 250 milhões na conta é aquele que já trabalhou tanto, já fez tanta conta que ele acha que ainda é pouco. Porque sempre aquele rico quer ser mais rico, né? Tipo assim, é porque eu sou o número 5, o mais rico do Brasil. Aí ele pensa, nossa, mas eu podia ser o primeiro. Aí sacrifica uma vida toda, assim como Jesus falou. Louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que você vai ter para dar? Ai, olha, desculpa, mas eu estou em casa, eu vou tirar essa sandália que está muito ruim. Eu vou ficar descalça mesmo. Parece que eu estou bamba. Né? Que tapetinho tão gostosinho aqui, se fosse ainda uma poeira. Amém. Né? Aquela coisa, não usa salto nunca, né? Quando usa, não sabe, porque meu marido é do meu tamanho. Aí, como hoje ele foi pregar em outra igreja, eu aproveitei para botar salto. Aí, tem que dar vexame, tudo bem. Detalhe, o que acontece? A vida passa e a gente fica se comparando. Aí ficaram todo mundo perguntando, não estou dizendo que eu era boa porque eu ia dar para a missão. É que no meio do meu pensamento falando, porque eu ia dar para a obra não sei aonde. Porque você acaba entrando, eu estava na consulta do dentista, mas você não é surda, você consegue ouvir o que as outras pessoas estão falando. Então eu, no meu pensamento ali, comecei a ver o que eu iria fazer. Aí parece que o Espírito Santo me deu aquela cutucada. Ei, não viaja. Não viaja. Isso não vai acontecer. Tipo, amém, tipo, querida, estou vendo teu coração, mas para de se achar tão boazinha que você ia dar tudo, porque isso não vai acontecer, então para de viajar e pensa em mim. Porque as pessoas, elas vivem num mundo de uma fantasia de que nunca vai acontecer, e a coisa que nunca acontece, você sabia que o cérebro não sabe diferenciar uma mentira de uma verdade? O cérebro, a sua mente sim, o cérebro, porque o nosso cérebro emite toxinas. O nosso cérebro, uma pessoa murmuradora, uma pessoa negativa, ela emite toxinas. Por isso que a Bíblia fala que a inveja consome até os ossos. Por isso que tem muita osteoporose. E das duas, uma, ou você tem inveja ou é invejada. Ah, mas é o caos que a gente falta. Não, é Bíblia. Porque toda doença, ela acontece na alma primeiro. Ela manifesta no corpo, mas ela é na alma. O corpo sofre as consequências. Amém? Isso é comprovado cientificamente, que o cérebro, se eu falar para você assim, quem aqui tem um gato? Ok, você tem um gato. Se eu falar para você, chegar para você e falar assim, teu gato morreu, atropelaram ele agora. Viu? O que aconteceu? Você sabe que é mentira, a gente combinou que eu ia mentir. A gente combinou. Mas o que? O teu cérebro, por um momento que você recebeu aquela informação, ele não discerne. E por mais que a gente tenha combinado, se eu for fazer uma brincadeira contigo, por isso também que a Bíblia fala, para a gente não enganar os irmãos, e depois falar brincadeira, porque você já liberou uma toxina. É muito louco isso. Por isso que Jesus falou, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Porque você começa a produzir. Por isso que a gente precisa ser transformada pela renovação da mente. O problema é que a gente renova as roupas, a gente renova o cabelo, a gente renova o vocabulário, aí não fala mais palavrão. A gente renova as amizades, a gente renova até o nosso jeito de comer, aí não bebe mais, não sai mais, não cheira mais, não dá mais para ninguém. E acho que isso é o evangelho. E não renova a mente. Isso não é o evangelho. O evangelho é ser transformado pela renovação da mente. Então não adianta eu dizer que eu sou uma mulher de fé, se daqui quando eu saio para fora eu falo, se alguém demorou para me buscar, meu Deus, sofreu um acidente. Aí o filho demorou, meu Deus, roubaram ele na rua. E isso gera estresse, porque só o simples fato de você imaginar que aquilo aconteceu, o cérebro já liberou uma toxina que deixa o teu sangue ácido. Ela vai dar aula de ciências. Não, irmã, isso não estava programado. Eu estou falando porque Deus está mandando.
Por quê? Porque a gente precisa transformar a mente. Não adianta eu vir aqui fazer campanha, participar de todos os cultos, fazer a vigília, ter a minha Bíblia toda sublinhada, saber uns versículos de cor e cantar a música que toca no telão. E dizer, eu sou casa. Essa casa, não, é isso que quer dizer. É a casa. Todo mundo ama cantar casa. Eu também amo cantar casa, mas sabe o que você tem que entender? Que quem é casa é você. Você é a casa, não isso aqui que é a casa. Porque se a gente mudar daqui, que era em outro lugar, a primeira igreja que eu fui, né? Mudou, Deus veio junto, entendeu? Não é o lugar, são as pessoas. E Jesus disse, eu não habito em templo que é feito por mãos de homens. Porque Ele fez uma casa em nós. Para quem morar? O Espírito Santo. Quando Jesus entra na tua vida, o Espírito Santo entra junto. E ser cheio do Espírito Santo não é alguém que fala em línguas. É uma das evidências. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem frutos do Espírito. E quando Deus nos enche, Ele enche até transbordar para quê? Para dar para outras pessoas. O problema é que a gente fica de visita em visita, de pouquinho em pouquinho. Aí Deus põe um pouquinho aqui na tampa. Vamos supor que a tampa está oca, porque não está, estragou meu plano. Vamos supor, põe um pouquinho aqui. Aí eu falo, nossa, Deus me encheu hoje. Deus me encheu. Está tão boa essa água. Tipo, você que está me vendo está falando, meu Deus, isso aí tu acha que encheu? Mas é porque a gente vive na seca e quando bebe um pouquinho acha que está cheia. Não, cheia quando está transbordando, irmãs. Não é para você, Deus não vai te encher para você sair com esse copinho. É meu, Ele deu para mim. Tipo assim, nossa, Deus me deu uma garrafa d'água. Ele falou que aquele que crê em mim, do seu interior, vai ter uma garrafa d'água só para mim. Foi isso que Ele falou? O problema é que a gente às vezes busca Deus para isso. Não, porque eu quero a minha vida, a minha casa, meu marido, meus filhos, minha célula. Meu, tudo é meu. Quem fala meu, tudo é meu é criança pequena que ainda não é educada. Porque uma criança que já é educada, ela aprende a dividir. Mas criança que ainda não tem muito, ainda não recebeu muita educação, acha que tudo é dele. Aí o irmãozinho pega, é meu. Não é. Nunca nenhum filho fez isso, né? Eu não tenho filho, posso falar. Então o que acontece? Às vezes a gente pega e acha que Deus deu uma coisa pra gente e toma aquilo, aí Deus fala assim, quem tu acha que é teu? Lembra de Isaac, que era o filho que Deus deu, o cara orou, tomou o lugar de Deus, Deus pediu de volta. E mais louco, Ele deu. Quem de vocês aqui, se Deus te pedisse teu filho, tu daria? Eu duvido. Abraão deu. E Deus, na hora que ele ia cortar o pescoço do filho, Deus falou, não precisa, está aqui um cordeiro, eu vi teu coração. Tem coisas que Deus vai te fazer tu sacrificar para ver onde está teu coração. Mas Deus me deu, quem é que Deus deu Isaac para Abraão? A mulher era velha, estéril, não tinha, naquele mato não saía mais cachorro, fazia tempo já. Não tinha, tanto é que ela riu quando o anjo falou que ela ia dar luz. Ela já era uma senhora que já tinha passado da menopausa há uns 40 anos. Não tinha como, quem é que deu o filho para eles? Deus. Não é o natural que quando Deus chegasse para Abraão e falasse assim, Abraão, sabe teu filho Isaac? Então eu quero ele de volta, sacrifica ele para mim, ou seja, mata ele para mim. Aí ele falou, ok. Você viu Abraão falar, mas Deus, como assim? Foi tu que me deu. Não dou. Você viu, está escrito em alguma parte que Abraão argumentou? Não, é porque ele era homem, né? Se fosse nós, irmã, essa parte era para ser engraçada. Tipo, né? Descontrai, vocês estavam rindo até agora. É que o negócio é sério, o problema é que às vezes a gente leva o evangelho como uma coisa muito, muito oba-oba e não é nada disso. A vida com Deus é estreita, Ele falou, não vim trazer paz, eu vim trazer espada, para fazer separação. Você acha que a vida é boa? Não. Jesus falou, no mundo tereis aflições, muitas. Tipo, basta cada dia o seu mal, ou seja, Ele avisou tudo pra gente. Ele disse, basta cada dia o seu mal. Então, você já sabe que você acorda, vai ter um mau momento no seu dia. Mas um mau momento não arruína toda a sua vida. Ele disse, basta cada dia o seu mal, mas sabe o quê? As misericórdias se renovam na manhã seguinte. Então, se hoje foi ruim, amanhã pode ser melhor. Mas a minha boca tem que profetizar algo bom.
A minha boca tem que profetizar algo que edifica. O que é edificar? É construir. 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 E aí que eu quero começar a palavra. Quem aqui já participou de alguns cultos de mulheres? Ok. Quem aqui já ouviu aquela palavra de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua? E a tola com as suas próprias mãos? Ok, que bom que você já sabe, mas não custa lembrar. Você pode abrir comigo o Provérbios 14:1. Se puder botar no telão. Mas só para concluir, antes da gente ler isso, só para concluir a parte que Abraão, Deus pede Isaac, o filho dele, para ele. Aí ele sobe até lá, obedece, Deus provê o cordeiro, só que olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe quem foi Isaac? Isaac foi o pai das 12 tribos de Israel. Ele que foi o pai de Judá. A gente diz Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem era pai de Judá? Isaac, que por muito pouco não morreu. Por muito pouco. E eu tenho cá para mim, sabe por que Deus mudou de ideia? Porque Abraão mudou de ideia. Porque Abraão, ele disse que teve que subir um monte. Agora, quem entende que naquela época não tinha escada rolante? Hein? Não tinha elevador. Não tinha esteira rolante, nem escada para subir o monte. O monte se subia escalando. Deus mandou Abraão subir um monte bem alto para sacrificar ele lá. Eu tenho certeza que em todo o caminho, e o menino perguntava: pai, cadê o sacrifício? Deus proverá. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Fica quieto aí, Isaac, não me atrapalha que eu estou orando. Eu tenho certeza que no seu coração Abraão foi ali: pai, Deus, me perdoa se eu coloquei ele no teu lugar. Deus, por que o Senhor está me pedindo isso? Porque Deus falava com Abraão, amém? E eu tenho certeza que naquele caminho, que no mínimo deve ter levado umas 3 horas, Abraão foi conversando com Deus e vendo onde que ele errou, para aquele filho que Deus prometeu que ele nem estava mais achando que ia ter. Deus estava pedindo ele de volta. Ou seja, sempre tem chance para quem tem um coração disposto a mudar. Sempre tem chance para quem tem um coração disposto a reconhecer os seus erros. Sempre Deus vai dar chance para quem é disposto a se humilhar e dizer: foi mal. Tem que se humilhar? Tem, ou você não sabia? Que Deus resiste o soberbo, mas dá graça para o humilde. Por isso tem tantas coisas na nossa vida que às vezes a gente ora e elas não acontecem. Sabe por quê? Porque Deus resiste o soberbo. Ah, mas eu não sou orgulhosa. Às vezes aquela que fala que não é orgulhosa é a primeira que é. Porque eu também achava que não era, até Deus me mostrar que eu era. Todo mundo tem uma raizinha de orgulho. Mas quando a gente ouve isso, ao invés da gente pensar: a fulana devia estar ouvindo, a gente tem que olhar: sonda-me, ó Deus, será que eu tenho um pouquinho disso? Será que eu tenho? A Bíblia fala que antes da Santa Ceia, Jesus falou para eles: um de vocês vai me trair. Ele falou para os 12 discípulos: um de vocês vai me trair. Aí um por um pegou e falou: por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu, Senhor? Ele falou: não, fica de boa. Se fossem mulheres, as 12 discípulas, elas iam dizer: só pode ser a Pedra, porque ela é muito bocuda. Eu tenho certeza que é Judas, porque ela tem o espírito da pombagira. Porque mulher sempre está olhando, acha que a culpa é da outra, ou do filho, ou do marido, ou da mãe, ou do pai dela. Porque é fácil botar a culpa nos outros. É fácil botar a culpa nos outros. Tipo assim, eu aconselho muitas mulheres, mas quando ela começa a falar: porque o meu filho, porque o meu marido, porque a minha mãe, porque tu não sabe minha criação, tá, eu falo: e você na história? Só sentou no lugar da vítima a vida toda? Nunca respondeu? Nunca fez nada? Posso te falar uma coisa, amada: você ficar com pena de si mesma, sentada no lugar da vítima e da coitada, não vai mudar a sua vida. Ficar com raiva de quem te feriu, de quem te abusou, de quem te traiu, de quem falou mal de você, quem te invejou, ou de quem te parou de seguir no Instagram. Nossa, um problema bem grave, né? Mas eu já vi gente com crise com isso. Porque tem um monte de gente parando de me seguir, o que será que está acontecendo? Tipo, talvez você não é interessante. Ou talvez você está chata.
Ou talvez você virou uma vendedora de produto insuportável na internet também. Que às vezes é umas pastoras aí sem noção. Que você entra para ser edificado e aí tem um monte de propaganda. Aí a propaganda da chupeta da criança, a propaganda do tapete do cachorro, a propaganda do... Não, a gente ganha coisas. Sim, a gente tem que honrar os irmãos que a gente ganha, mas não é para virar comércio. Porque vocês bem sabem o que Jesus fez quando ele viu o comércio no templo, né? Ah, mas você está falando, estou vendendo camiseta. Sim, é camiseta. Mas acontece que o comércio não entra no coração. O problema é o coração. Porque tem gente que vende até amiga para ter influência. Tipo, se eu sei um segredo teu, mas eu quero ser amiga dela e vocês têm treta, aí eu te vendo, eu falo, ai, tu não sabe o que ela falou de você. Isso é comércio. É eu pegar uma coisa que eu sei, que ela não sabe, e eu fazer uma troca por ter algum benefício. Isso também é comércio. Transar com o marido só se ele te deu uma roupa nova também é comércio. Fazer greve com o marido porque ele não te deu uma cozinha nova também é comércio. Porque você não sabia que quando você casou com ele, teu corpo não era mais teu. É que essas partes da Bíblia a gente rasgou, né? Essa parte da Bíblia a gente não quer. Ele está sempre com dor de cabeça. Sempre vai descer menstruação. Eu sou mulher, gente, eu sei, eu faço isso também. E eu preciso ser constrangida pelo Espírito Santo. Eu falo, não. O Espírito Santo, tipo, quando eu quero manipular ele, ai amor, sabe o que eu queria? O Espírito Santo, para com essa voz. Nem ouse manipular. Porque é maligno. Porque uma Jezabel, ela não precisa ser autoritária, falar grosso e gritar com o marido. Às vezes a Jezabel é aquela que come bem quietinho e fala, ai amor, sabe o que é? Que é o espírito de manipulação, não é a tua personalidade. Porque eu fui acusada de Jezabel não sei quantas vezes na minha vida e eu ficava, meu Deus, deve ser, né? Quantas vezes eu fiz essa pergunta e falo, deve ser, porque eu tenho personalidade, né? Sou gaúcha chucra, né? Respondo, sou braba, mas o que acontece? E eu estava me sondando, até que um dia o Espírito Santo falou para mim assim, por que você está tão ofendida que te chamam de Jezabel? Eu falei, porque dói, né? Por motivos óbvios. E ele falou assim, se chamaram Jesus de Beelzebul, por que você está ofendida? Jesus, o Filho de Deus, foi chamado de Beelzebul, de herege, de um monte de coisa. Crucificaram nosso Senhor. Fizeram tanta coisa com ele. Jesus nos avisou que a gente ia feliz aquele, bem-aventurado aquela, quando vos perseguir, injuriar, caluniar, falar mal, mentir, parar de te seguir. Porque assim fizeram com ele e com outros que vieram antes da gente. Jesus não enganou ninguém. Jesus não enganou ninguém. Está tudo aqui escrito em vermelho ainda por cima. Amém? Ele nunca disse que todo mundo ia nos amar. Ele falou, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Odiados. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa ler mais a Bíblia. A gente lê muita fofoca dos outros, lê muito feed de blogueira, sabe tudo que a outra estava usando, mas não sabe o que Jesus falou. Tem alguma coisa errada, não concorda comigo? Porque eu sei que quando eu estou pregando essas coisas, que eu falo essas coisas assim, que Jesus falava assim na Tora mesmo, eu vejo os olhos arregalando, tipo assim, meu Deus, isso está escrito na Bíblia, tá, irmã? Isso significa que você não está lendo. Por isso que a vida de um monte de gente que está na igreja não muda. Porque acha que Deus é teu servo, que Deus tem que responder tua lista de pedido, que porque você fez a campanha e deu a oferta, Deus tem que te dar um carro novo. Quem falou? Começa a pedir coisa para Deus que só Deus pode fazer. Te dar um coração novo, uma mente nova, te ensinar a perdoar, a amar como convém. Essas coisas tu pede para Deus. O cego, quando Jesus chegou na frente dele, ele pediu para ver. Ele não pediu para um carro novo. Ele pediu uma coisa para Deus que só Deus podia fazer. E o problema é que a gente vai num Deus que é todo poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e a gente vem e pede uma migalha de pão. Tipo, porque eu queria tanto um varão.
Calma, irmã, o varão vem no combo. Busca o reino e o varão está dentro. Busca o reino, o carro está dentro. Quando você entender isso, que você busca o reino e está no combo, é igual você vai no McDonald's, você pede o número 1 por causa do Big Mac, não é? Pede o número 1, mas vem o refri e a batata frita. Aí quando chega ali, você fala, mas eu não pedi batata frita. Não, mas no combo vem. Se você não quiser comer, não come. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus vem, mas para você desfrutar, tem que ter esforço. É que nem eu ir na praia. Hoje eu fui na praia. Ok? O reino de Deus é o mar. Ok? E a praia, eu estou na salvação. Para ser salvo não custa nada. Para ser salvo eu só preciso crer que Jesus é Filho de Deus. Amém? Tudo bem que um dia a gente crê, outro dia a gente duvida. Um dia a gente crê, outro dia a gente duvida. Às vezes a gente crê que Jesus vai fazer, outro dia a gente fala, mas será que Deus vai fazer? Mas a salvação é areia, ok? O reino é o mar. Eu posso pegar e sentar na cadeira, que nem hoje, e ficar, ai meu Deus, que calor, hein? Calor. Aí vem alguém e fala, entra no mar. Ah, não, está muito longe. Está gelada a água. Dá muito trabalho. Vou molhar o cabelo. Então para de reclamar do calor. Mas a gente fica assim, o reino está ali disponível para a gente, mas a gente não quer levantar. A gente acha que vai vir um anjo, pegar um por uma, outro aqui, e levar a gente na água, bem quentinha, morninha. Ou a gente acha melhor, que vai vir um anjo lá com um balde de água e jogar na nossa cabeça. Porque a gente pensa isso, que Deus vai vir servir a gente. Sendo que Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. Então o que eu preciso para eu desfrutar do reino? Eu preciso levantar, ir até ali, levantar minha roupinha e molhar as canelas. Tudo bem, não quer mergulhar, não quer desfrutar muito do reino, mas a gente vai lá dar uma refrescadinha. Que é o que acontece, até a gente se acostumar com essa nova natureza, até o mar virar a nossa casa, até o mar ser natural para nós, até o mar é igual tipo, eu virar um surfista, por exemplo. Você ficou tão íntima daquilo que aquilo já passa a ser parte de você. Assim é o reino de Deus. Não tem como a tua velha criatura que não sabe nadar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar ali com uma nova mente e desfrutar. E aí onde eu entro, na mulher sábia, edifica a sua casa. E eu sei que muitas vezes eu já ouvi essa palavra da mulher sábia edifica a casa como lar. Mas nessa noite eu quero te propor você olhar essa palavra diferente. Você sendo casa. Amém? Você sendo a casa que Deus quer edificar. O que é um edifício? O edifício é o alicerce, o porão, a garagem? Não, é uma obra toda. Então para edificar, ele não começa grande. Quem tem filho grande é elefante. Amém? Deus não. Deus fala que a gente tem que nascer de novo. Então o que? Edificar a sua casa. Como que eu edifico a minha casa? Edificar. Tem uma outra palavra. Se puder abrir comigo lá, só no telão, não precisa você abrir. O telão é 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Ou seja, porque quando a gente ora em línguas, ou quando a gente ora, ok? De verdade, em espírito, em verdade. Não quando a gente pede, nem quando a gente murmura, nem quando a gente agradece, amém? Porque orar não é petição, nem murmurar, nem agradecer. Orar é orar no espírito. É falar com Deus em mistério, é orar como convém, quando o Espírito Santo te ajuda. Assim como o reino de Deus entra no combo, quando Jesus entra na tua vida, o Espírito Santo também. Porque Jesus é aquele que João profetizou, que ele ia nos batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro da gente, quando Jesus ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo, amém? E é o Espírito Santo que vai te ensinar a orar. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ser uma boa filha. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ser uma boa mãe. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ser uma boa colega de trabalho. É o Espírito Santo que vai te ensinar a perdoar. Porque Jesus falou, Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Todas as coisas, não é algumas coisas, amém? Todas, são todas, concorda comigo? É que nem, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as coisas são acrescentadas. O problema é que a gente faz de trás para frente. Deus, eu quero essa coisa, essa coisa, essa coisa, essa coisa. Ah, e o reino de Deus? Ah, o reino de Deus é o que mesmo? Ah, o reino de Deus deve ser na eternidade, quando eu morrer, quando Jesus voltar. E sabe o que? A gente que se diz cristão muitas vezes não sabe responder o que é o reino de Deus. Se eu desse uma folha em branco para cada uma de vocês aqui, eu tenho certeza que você ia levar uns minutinhos para escrever o que é o reino de Deus para você. Porque é difícil para mim também. Mas sabe o que Jesus pregou durante 3 anos? Sabe o que Jesus pregou durante 3 anos? O reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Arrependei-vos, pois está chegado o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu para semear. O reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos. O reino de Deus é semelhante à mulher que perdeu a sua dracma. O reino de Deus é semelhante àquele homem que tinha 99 ovelhas e perdeu uma. O reino de Deus é semelhante a uma mulher. E o reino de Deus, e o reino de Deus, e o reino de Deus. Tudo que Jesus pregou foi o reino de Deus. O reino de Deus será semelhante. E ele pregava um monte de palavras, parábolas. Só que sabe o que acontece? O problema é que a gente só vê onde é que Jesus curou, onde é que Jesus multiplicou, onde é que Jesus deu a pesca. A gente quer a parte onde Jesus dá. A gente não quer a parte que a gente tem que ser. Onde tem que se esforçar. Onde tem que negar a si mesmo. Onde tem que morrer para si. Para suas vontades. Renovar a mente. A gente quer que Ele faça tudo por nós. A gente quer que Ele venha e faça. Ah, se for da vontade de Deus, se Deus quiser. Ah, isso não aconteceu porque não era da vontade de Deus. Irmã, tu nem mal ora, tu sabe lá a vontade de Deus, irmã? E a gente fala, não, porque Deus me falou mesmo, ou tu tá achando? É muito louco isso que eu estou falando, mas eu quero que você saia daqui em crise com você mesma mesmo. Pensando o que você está fazendo com o seu cristianismo. Amém? Porque Deus quer, muitas vezes Ele nos chacoalha para a gente ver, meu Deus, por que eu estava pensando nisso até agora? Sabe aquele versículo bíblico que às vezes alguém prega e fala, nossa, tá, eu li esse versículo 20 vezes, nunca vi. Porque às vezes Deus precisa usar uma pessoa diferente para fazer ver uma outra coisa. Deus está esperando de você. Teve um homem na Bíblia que veio assim para Jesus. Jesus, meu filho está endemoniado. Todo dia ele se joga no fogo, se joga na água, ele convulsiona, ele tem confusão, arranja os dentes. E eu já tentei de tudo, já levei para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar. E aí Jesus pergunta para ele assim, quanto tempo isso acontece? Aí ele falou, desde a infância. Ou seja, devia ser adolescente. E aí ele falou assim, mas Jesus, se tu puder fazer alguma coisa. Aí Jesus responde para ele assim, se eu puder? Se eu puder? Ele falou, não, se tu puder, porque tudo é possível ao que crê. Você está entendendo o que a gente fala? Se Deus quiser, e Deus fala, se eu quero? Não, tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso para nós. E aí a gente faz exatamente o contrário, que Jesus repreendeu o cara. A gente fica deixando tudo na terceirização de Deus. Não, porque Deus que vai fazer, porque Deus que vai agir, porque Deus que vai... E você não ora, não lê a palavra, não jejua, não muda, continua murmurando. E aí você quer ser a mulher sábia porque você sabe fazer uma comida e botar uma mesa? Não. Porque a mulher, o que eu quero te propor não é a sua casa, o seu lar. Porque todo mundo que tem um lar tem que cuidar do lar mesmo. Essa que faz tudo é a virtuosa de 31. Eu não estou falando da 31, do Provérbios 31, eu estou no 14. A mulher sabe edificar a sua casa. Ou vocês não sabem que vocês são templo, casa, habitação do Espírito Santo. Porque às vezes as mulheres, o culto de mulheres estão muito preocupadas com os afazeres domésticos. E esquece que antes de você ser uma mulher, uma esposa, uma mãe, você é filha de Deus. E precisa exercer isso com excelência para todas as outras coisas serem boas. Porque muitas vezes se você não está sendo uma boa mãe, é porque você não está sendo uma boa filha de Deus. Muitas vezes você não está sendo uma boa esposa, porque você não está sendo uma boa serva de Deus. Porque se eu entendo que toda vez que eu servir o meu marido, que eu fizer alguma coisa para ele, é o Senhor que eu estou fazendo, eu não sofro mais. Porque uma vez o Rodolfo precisou romper o tendão de Aquiles dele. O tendão de Aquiles, eu fiquei 6 meses carregando ele numa cadeira de rodas. Eu não aguentava mais. Porque tudo ele queria.
E ele ficava, aí ele afogou, porque ele já é folgado por nascença. Que é assim, amor, eu tô com sede. Tipo assim, né? E eu com isso, pega água, né? A mesma distância da água. Mas é amor, tô com sede, eu que tenho que ir lá pegar. E aí imagina isso multiplicado por 1000. Porque ele tinha cheio de vontades. Ele falava, eu tenho que tomar mais cálcio. Aí ele tinha um leite ninho que ele mandava eu fazer, André. O leite ninho era assim, era 3 colheres de sopa. Tinha que ser o maior copo, só naquele copo podia ser. Então se o copo tivesse sujo, eu tinha que lavar, porque só naquele copo, não podia ser em outro. Sabe mania? Né? Então era 3 colheres de sopa de leite ninho, leite integral em cima, faz uma mexidinha, põe mais leite ninho, mexe mais um pouco, mas não muito, só um pouco, para ficar com bolota, que ele gostava da bolota. Sabe o leite ninho embolotado? Completava de leite até o fim, 10 minutos no freezer. Ou seja, como é que eu lembro até hoje? Porque eu fiz por 6 meses, irmã. E aí eu fazia isso, porque eu achava uma frescura, leite ninho. Leite com leite, mistura, deu, eu sou prática. Ele vinha, demorava, pegava lá no freezer, ele provava. Tu não fez direito. Não tá bom. Aí eu, contava até 10, 20. Fui reprovada inúmeras vezes. Eu falei, poxa, mas tu é folgado mesmo, né? Eu sei que foi só eu que falei isso, assim, pro marido. Mas tudo bem, eu tô aqui me abrindo para vocês. E aí o que acontece? Eu já não estava aguentando mais, porque, a primeira coisa que ele pedia para mim no dia eu fazia, a segunda eu fazia também, mas a 10ª eu falava, que tu quer de novo? Né? Aí, o que aconteceu? O Espírito Santo me pegou, irmãs. Como várias vezes acontece. Ele mesmo acaba com a minha raça. Aí ele pegou e falou assim para mim, quando você vai entender que toda vez que você está fazendo uma coisa para ele, é para mim que você está fazendo. Porque aí o Espírito Santo falou assim, encara assim, quando você está se submetendo a ele, é para mim que você está fazendo. E eu falei, né? Estou sofrendo esse tempo todo. Mas eu não contei para ele que ele falou isso, para ele não folgar, né? Não contei. Mas eu comecei a mudar a minha mente. Foi de uma hora para outra? Claro que não. Porque eu ainda reclamava na minha mente, eu me trancava no banheiro, xingava ele escondido. Entendeu? Mas eu fui mudando. Eu falo, não, Senhor, eu vou aprender que é para ti que eu estou fazendo. Eu estou servindo meu marido e é para ti que eu estou fazendo. Porque se tudo é por ele são todas as coisas, às vezes a gente canta as coisas, mas a gente não crê muito no que a gente está crendo. A gente fala, Deus, é para ti, mas vou fazer para mim primeiro. Eu não é. A gente quer que Deus responda às nossas orações, às nossas petições, às nossas coisas. Só que aquele que ora em línguas, põe lá de novo, edifica a si mesmo. Aí você pode pensar, eu ainda não oro em línguas. Falou bem, ainda. É só uma questão de tempo, irmã, pede. Aquele homem que falou para Jesus assim, se tu puder curar meu filho, Jesus falou, não, se tu puder, porque tudo é possível ao que crê. Sabe o que aquele homem respondeu? Ele falou, então me ajuda a vencer a minha falta de fé. Sabe o que a gente precisa quando a gente não tem fé? Pede ajuda. Sabe o que às vezes a gente precisa? Por que a gente precisa uma das outras? Porque uma conta, se Deus fez na minha mãe, pode fazer na sua. Se Deus fez no meu marido, pode fazer no seu. Se Deus fez na vida do marido da minha vizinha, aquela história que ele tinha, um negócio, faz também na sua. Às vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para a gente mesma. Para você se lembrar de onde Deus te tirou e de tudo que Ele já fez. Porque às vezes a gente não precisa ter um testemunho, sabe? Tipo aquela coisa, porque eu era drogada e promíscua e hoje eu sou santa. Às vezes a gente pode ter, nossa, eu era avarenta, eu era mesquinha e hoje eu consigo abençoar. Eu era invejosa, hoje eu não tenho mais inveja. Eu era rancorosa, não conseguia perdoar ninguém e hoje eu consigo. Isso é um milagre, isso é um testemunho. Sabe, eu não tinha paciência e hoje nem sei como é que eu tenho. Não é que nem ontem eu e a tia estavam conversando, às vezes a gente conta as nossas coisas pra gente mesmo e fala, meu Deus, como é que eu aguentei? Pois é, quando a gente pensa que não aguenta, aguenta sim. A gente é mais forte que você imagina. Fala pra mulher que está do seu lado, você é mais forte que você imagina. Agora fala para você mesma, eu sou mais forte do que eu imagino. Então, irmã, isso não é se achar, você precisa começar a pensar melhor sobre você mesma. Porque a gente tem o valor que a gente se dá.
Você precisa começar a pensar melhor de si mesma. Então, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, quando eu oro, eu estou construindo a minha casa. A casa para quem? Para o Espírito Santo morar. Porque a Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, a nossa mente está infrutífera, mas o nosso Espírito intercede por nós e ora como convém. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãs, nós somos mulheres. O que é um gemido inexprimível, irmã? É um... Ai, Deus. Sabe aquela coisa que você nem ora, não tem força para orar, que você só geme? Deus sabe o que você quis dizer. Sabe aquela hora que você só dá uma olhada para o céu e fala assim, meu Deus. O Espírito Santo pegou e tecla SAP. Deus, foi isso que ela quis dizer. Porque Ele que está dentro de você, Ele sabe exatamente o como deve orar. E mais do que isso, sabe o que o Espírito Santo fala com a gente também? O que Deus está falando a nosso respeito. Porque não é só, ele é uma via de mão dupla. Ele fala para Deus o que a gente está querendo dizer, e Ele fala do coração de Deus para nós. Porque é o Espírito Santo que nos mostra a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos constrange a mudar. É o Espírito Santo que nos toca com o desejo de vir na casa de Deus. É o Espírito Santo que te toca quando você estava morrendo de ódio daquela pessoa e depois você fala, meu Deus, nem raiva eu tenho mais. Você fica até com raiva de você porque você queria estar com raiva e não tem mais. Já aconteceu com alguém? Fala, eu não acredito que eu estou perdoando essa pessoa. Não acredito. Você já foi surpreendida com isso em você? Tipo, eu não estou acreditando que eu já vou perdoar meu marido, mas a gente não ficou nem 10 minutos parado. Não vou nem fazer lei de silêncio hoje. Eu e o Rodolfo hoje em dia, tipo assim, a gente, no começo do casamento, a diferença das brigas do começo do casamento e das brigas agora é que as brigas de agora não duram nada. Elas acabam em 5 minutos, a gente começa a rir e acabou a briga. Antes era 3 dias de mal. E sempre quem tinha que quebrantar era quem, irmão? Óbvio. Porque ele só tem cara de bonzinho, mas ele é brabo. Então eu sempre ia, e ele assim, não quero falar com você ainda. Aí hoje a gente brinca, a diferença da brincadeira hoje é que ele fala assim, eu tô te amando desse tamanhozinho assim, ó. Eu não tô te amando hoje, eu tô bem te amando bem. E eu falo, eu tô te amando do tamanho da unha da pulga. Aí a gente vai diminuindo, sabe, para dizer quem é que tá amando menos. Mas o quê? Porque isso vira uma piada. Porque no momento eu não tô te amando, no momento, mas isso não significa que eu não te amo incondicionalmente. Porque, ó meu, você acha que não é o meu despertador. Eu engano todo mundo. Porque eu prego muito, né, longo, então eu ponho despertador para me controlar. Amém? Né, cavalo chucro precisa de rédea. Despertador é bom até para isso. Amém? Mas o quê? Você precisa começar a edificar uma casa para Deus aonde? Em você. A mulher sábia edifica a sua casa, você. Agora, eu tenho uma coisa para falar com você nesse versículo de novo. Põe lá de novo, irmão, no 14:1, por favor. Provérbios 14:1. Que aí, a outra, né? A gente nunca quer falar dela, porque a gente acha que a outra é a amiga. A tola, a insensata, nunca é a gente. Eu não é, eu não sei você, mas eu não gosto de ler a parte B do versículo. Eu gosto de ficar com a parte A. É igual aquela coisa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é a parte A do versículo. A parte B fala assim, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, tem uma condicional para você não ter acusação. Esses dias eu estava vi um Instagram falando que é do crente Nutella. Aí assim, a Bíblia do crente Nutella. Não julgueis, ponto, fim. Porque aquela coisa, às vezes quem não quer mudar, fala, está me julgando. Quem é você para me julgar? Quem é você para me julgar? Mas irmãs, a gente convive em sociedade. A gente precisa exortar umas às outras, admoestar umas às outras. E muitas vezes você exortar e admoestar, e você repreender e falar, olha, vigia, não é julgar, é querer ajudar. Agora tudo é julgar.
Tipo, eu não posso dar um conselho para alguém, tá me julgando. Não, irmã, julgar é juiz que julga para dizer se você é culpado ou inocente, se você vai para a cadeia ou vai ser solto, ou vai para o céu ou inferno. Não, muitas vezes para eu te dar um conselho, não estou te julgando, te jogando no inferno, te botando no céu. Porque é isso, julgar é isso, não põe ninguém no inferno antes do tempo, nem no céu antes do tempo. Porque só há um justo juiz que vai saber quem é salvo e quem não é. Esse que é o não julgar da Bíblia, a gente dizer, esse é salvo, esse não é. Não. Entendeu? Aí a gente põe tudo genérico, põe tudo ali dentro do meio. Só que o que acontece? A tola e a sábia, não é aquela mulher é uma sábia santa e aquela é a tola. Não, irmãs, eu quero que você entenda esse versículo diferente nessa noite. Que a tola e a sábia estão dentro de cada uma de nós. E eu tenho pregado isso, é claro que nunca é igual, mas eu tenho pregado isso porque a gente precisa entender que a gente pode agir como tola e agir como sábia. Dentro de nós tem a tola e tem a sábia. Tem a tola que quer responder e tem a sábia que precisa calar. Dentro de nós tem a tola que fala o que quer e tem a sábia que fala, isso não convém. Agora, quem você está alimentando é a que vai falar mais alto. Porque não é um dia eu sou tola, um dia eu sou sábia. Não, todos os dias, em Deuteronômio a Bíblia diz que eis que hoje te proponho vida ou morte, bênção ou maldição, luz ou trevas, tola ou sábia. Está na nossa mão. Deus nunca tirou o livre-arbítrio do homem. A gente tem o livre-arbítrio para ser tola ou para ser sábia. Só que sabe o que é o pior? O pior da tola é que é com as próprias mãos. E eu sou mais ousada ainda a dizer que é com a própria língua que a gente destrói a nossa casa. Porque Deus vem, Deus te visita, o Espírito Santo vem, te enche, né? Te enche, te dá uma garrafinha. E aí você acha que isso é tudo. E aí no momento seguinte, você derruba a garrafinha e volta para a carne. E aí você precisa de mais um culto de novo para ter uma garrafinha. Aí você precisa de mais um louvor abençoado para você tentar entrar no Espírito. Aí você precisa de mais uma conferência de 2, 3 dias para ver se você pega no tranco, porque você está fria já. Mas esse não foi o plano. O plano era que do teu interior fluísse rios de água viva. E um rio não para. Um rio continua fluindo. Um rio não entra e sai da presença toda hora. Então um dia eu estou na bênção, um dia na maldição, um dia eu estou na... Aí por isso que as pessoas são inconstantes. Porque elas não entendem que um rio é uma constante. Eu tenho que ter Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Primeiro para eu beber e depois para dar para os outros. Porque unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se o meu cálice, meu copo transborda, é para dar para outros. Todo mundo fala, é porque você ganhou o Rodolfo para Jesus, você ganhou o seu marido para Jesus. Não, irmãs, eu só transbordei. Quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi Jesus. Não fui eu. Foi ele. Mas o que você fez? Porque as mulheres vêm me perguntar, o que você fez? Tipo, você deu 7 voltas em Jericó ao redor da casa dele? Não, irmã, isso é feitiçaria. Não fiz nada disso. Você botou o nome dele no joelho, também é feitiçaria. Aí eu fiz a campanha com a camisa dele na igreja. A minha mãe fazia na macumba minha. Levava a camisa do meu pai. Tudo bem que faz tempo, amém? Mãe, se tu tá vendo, desculpa, mãe. A nossa história é baseada em fatos reais, né? Não dá pra inventar uma parte. Mas o problema é que a gente transfere coisas da nossa vida velha pra cá. E Deus nunca falou para tu melhorar a tua vida, que Ele queria melhorar a tua vida velha. Ele falou que aquele que perder a sua vida velha vai achar uma nova. Tem coisas da sua vida velha que você tem que deixar ir, irmã. Tem amizade que você tem que deixar ir. Tem pessoa que você vai ter que parar de seguir. Tem gente que você vai ter que parar de seguir. Amém? Porque está só alimentando a tola. Aí você se acha feia, se acha gorda, se acha sedentária, porque você não é fit, porque você não come vegano, porque você não tem o cabelo daquela hora, porque você não está em Mykonos. Não, porque está todo mundo em Mykonos. Que todo mundo em Mykonos, irmã? Não, porque o povo da internet está lá. Pagando, que paguei para ir, mas ganhou tudo e está lá postando, e a gente que nem tolo achando que a vida deles é aquilo ali. Não, é o trabalho deles.
É ser pago para fingir que está tudo bem. Sabe o que a palavra hipócrita quer dizer? É um bom ator. E Jesus xingou os religiosos de quê? Hipócritas, bons atores, pessoas que sabem fingir muito bem. Só que eu posso dizer uma coisa: você pode fingir para 1, fingir para 10, fingir para 20, fingir para 1 milhão, que nem os atores de cinema. Mas para Deus você não finge. Porque Deus vê quem você é no teu travesseiro, com a luz apagada, no silêncio. Aquilo ali é você. E é essa pessoa que Deus quer transformar para edificar uma casa para Ele. Para ser uma pedra que edifica. Porque a gente pode ser uma pedra que edifica ou uma pedra de tropeço. Pedro, aonde tem isso na Bíblia que a tola e a sábia estão dentro da gente? Pedro. Em um momento Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles falaram: uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. Aí ele pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nome dele até então era Simão. E aí Jesus fala assim: bem-aventurado é tu, Pedro, que hoje eu mudo o teu nome, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Deus troca o nome dele de Simão para Pedro e põe uma pedra que ele vai edificar. Ou seja, a pedra era fundamento, pedra é a base. Sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Só que aí, alguns versículos depois, Jesus começa a falar assim: porque é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que eu morra e ressuscite em 3 dias. Aí Pedro pega e fala assim: não, Jesus, isso não pode acontecer, você não pode morrer, imagina, isso não pode acontecer contigo. Sabe o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás, você está servindo de pedra de tropeço. Então a mesma pessoa, no mesmo lugar, no mesmo dia, ela é chamada na frente de todo mundo de uma pedra que edifica, e segundos depois, minutos depois, ele é chamado de pedra de tropeço por Jesus. Aí a minha pergunta é: Pedro deixou de seguir Jesus porque Jesus chamou ele de Satanás? Não. Então você também não tem desculpa de parar de seguir Jesus por causa que as pessoas te decepcionaram. Porque Jesus uma hora elogiou Pedro na frente de todo mundo e minutos depois chamou ele de Satanás na frente de todo mundo. Falou: tu é a pedra que edifica, e minutos depois você é a pedra que tropeça. Agora a minha pergunta é: quem que você quer ser? A sábia ou a tola? Porque a tola derruba a casa dela com as próprias mãos. Não é a vida dos outros que você derruba. Não é a vida dos outros, é você se derruba. Tem gente que se sabota. Irmã, para de se sabotar. Começa a acreditar em você. Começa a acreditar aquilo que Deus diz a teu respeito. Porque Pedro, uma hora estava ouvindo o céu, que falou que Jesus era o Filho de Deus. E na outra hora, ele estava ouvindo a voz dele mesmo, não era nem a voz do diabo. Ele estava falando até uma coisa boa. Não, Deus, não, Jesus, não, tu não pode morrer. Ele estava falando uma coisa boa. Ele não queria que o amigo dele morresse. Só que nessas horas a gente está fazendo, às vezes tem coisas boas que você está fazendo que não são boas no fim das contas. Mas aquela pessoa é tão gente boa. Mas não tem nada a ver. Pedro estava falando uma coisa boa e Jesus chamou ele de Satanás. Se o papo de Satanás não fosse bom, ele não tinha levado 1/3 dos anjos, nem feito Adão e Eva comer. Porque sabe o que a serpente falou para Eva quando ela chegou perto da árvore? Oi, amiga. Foi isso que ela falou. Oi, amiga. Tá vendo que linda essa fruta? Tá uma delícia. Tem que ter. Tá em todo mundo tá comendo essa fruta, menos você. Aí ninguém morre. E assim você vai ser igual a Deus. Tipo, não, quando Deus fez o homem, Ele falou: façamos a nossa imagem e semelhança. Quem queria ser igual a Deus era a serpente, não Eva. Ele que caiu, foi expulso do céu porque queria ser igual a Deus. Então muitas vezes o que o inimigo fala para você é o que ele está querendo. Ele fala de você o que ele é. Então cuidado quem você anda ouvindo. Cuidado, que quem queria ser igual a Deus não era Adão e Eva. Adão e Eva estavam bem felizes e plenos sendo eles mesmos. Quem queria ser igual a Deus era a serpente. Mas Eva se deixou levar pela conversa. Quem você anda ouvindo? Porque a mulher sábia,
ela vai decidir quem ela ouve e quem ela não ouve. Ela vai decidir que palavra que ela vai ler ou não. Ou se ela vai botar, quando ela entra no carro, se ela vai botar na rádio de pagode ou se ela vai botar numa rádio cristã. Você vai trabalhar, irmã, e depois você fala, é porque no meu serviço, eu ia dizer para o grupo de louvor subir, pode ser o grupo todo. Eu ia dizer, às vezes a gente fica, porque no meu serviço é tão difícil, porque hoje no meu trabalho foi uma luta. Tá, mas você vai ouvindo axé? Por que você não vai orando? Eu te desafio, vai trabalhar orando. Põe a Bíblia no áudio do carro. Tem áudio, sabia? O aplicativo mesmo que a gente lê, ele tem áudio, é só aperta play. Sabe, a fé vem pelo ouvir. O que você anda ouvindo? Que só tem desgraça, que o avião caiu, que o fulano morreu, que o outro está com AIDS, que a fulana engravidou, que o outro saiu da igreja, que o pastor caiu, que o pastor roubou, que aquele outro... Só desgraça? De como eu comecei a palavra. A maior coisa do século hoje é ansiedade, depressão e estresse por pessoas que vivem se comparando com as outras, achando que estão... Porque a comparação, ela é nunca boa. Das duas, uma, ou você se acha melhor, ou você se acha pior que os outros. Mas Deus não te fez melhor nem pior do que ninguém. Deus te fez você. Repete comigo, Deus não me fez pior, nem melhor do que ninguém. Deus me fez única. Deus me fez única. E Ele sabe quem eu sou. Amém? Você precisa começar a ouvir o Senhor. E começar a frear suas palavras. Porque aquela coisa, aquele que ora em línguas edifica a sua casa. Edifica a si mesmo. Então a mulher sabe edifica a sua casa. Então o que eu vou fazer para edificar a minha casa? Eu vou orar no Espírito. E se você ainda não ora em línguas, você vai falar. Porque dentro de você, você já fala. Amém? Não é, só quando eu orar em línguas, então eu vou edificar a mim mesma. Não, eu estou querendo dizer o seguinte. Você se edifica quando você lê a palavra, quando você ora, quando você canta, quando você é uma boa mãe, quando você é uma boa esposa, quando você honra o Senhor com os teus bens, quando você pratica justiça, quando você é uma mulher alegre no Espírito. Tudo pode estar indo mal, mas a alegria no Espírito, o inimigo não pode te roubar. Essa é a paz que excede todo entendimento, que não tem explicação. Está tudo mal, estou devendo, ou meu filho está doente, ou eu estou de cama, mas eu estou bem, estou em paz, porque eu sei que se eu descer a sepultura, Ele está comigo. Se eu me esconder nas profundezas das águas, Ele me acha. Se eu subir no monte, Ele está comigo. Se eu estou no carro, Ele está comigo. Se eu estou no ônibus, Ele está comigo. Ele está com a gente o tempo todo. Para onde me esconderei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu me escondo, Ele me acha. Amada, não sei se tem alguém aqui, isso vem no meu coração. Você tem orado por alguém que está, entre aspas, desviado. Não está desviado, está só dando um tempo. Deus vai encontrar essa pessoa de novo, amém? Escolhido não tem escolha. Desviado nem pecar em paz consegue, que está sempre lembrando de Jesus de vez em quando. Volta, começa a profetizar. Seja você que profetiza, seja uma mulher sábia e fala, Ele vai voltar. Espírito Santo alcança ele lá. Espírito Santo pega aquela minha amiga lá. Espírito Santo faz a obra, transforma o coração, toca ele de novo. Faz ele estar passando na frente da padaria e toca aquele louvor que ele gostava. Começa a ser uma pessoa que edifica os outros também. Porque muito melhor coisa é dar do que receber. Que você seja uma mulher que edifica a sua casa. Comece a dizer sim para você e não para os outros. Porque o problema é que muitas vezes a gente se nega de coisas que Deus está te dizendo para você fazer e você fala para agradar os outros. A gente se dobra para agradar os outros e se fere. Nem queria estar aqui, nem queria estar nesse lugar, e você fala, mas eu vim, né? Porque, sabe, comece a se ouvir, comece a edificar a sua casa, fica com Ele. Fica com Ele. Põe um louvor e fala, Deus, eu quero te ouvir diferente. Eu não quero nem pedir, nem agradecer e nem reclamar. Eu quero orar de um jeito novo que eu nunca orei. Experimenta, eu te desafio a você começar a falar, Deus, hoje eu quero orar diferente. Eu nem sei o que eu vou falar. Se eu ficar em silêncio, tudo bem. Mas eu não quero nem pedir, nem murmurar e nem só agradecer. Porque quem agradece tem um coração grato. Você é grata. Você sabe, porque quem é grato nem murmurar consegue. Quem é grato murmura menos.
Porque quem é grato fala assim, você vai reclamar tipo da comida, a comida está fria. E quem é grato fala, mas não, tem gente que não tem o que comer. Glória a Deus que eu tenho. Quem é grato murmura muito menos. A gratidão, ela muda sentenças de morte na tua vida. Um coração grato, ele vê as coisas de um lado melhor. Agora, quem é ingrato sempre podia estar melhor. Isso é bom, mas podia ser melhor. Porque não dá valor. Por isso que não crie mal os seus filhos. Faça eles dar valor para as coisas. Porque se uma criança não dá valor para um saquinho de bala, pega e come todos de uma vez, ela não vai dar valor para coisas que você vai dar para ela, que vão custar 10 mil reais. Porque se a criança não sabe o valor quando é jovem. E assim Deus está querendo te ensinar a você edificar a sua casa e não viver construindo e derrubando, construindo e derrubando, construindo. Aí Deus vem, te enche no culto, te dá a palavra, não, agora vai. Aí você chega, pega e pisa no castelinho de novo. Deus quer fazer uma casa que é edificada sobre a rocha, que pode vir o vento, ela não cai, vem o fogo, ela não queima, vem a tempestade, ela não derruba. É essa casa que o Senhor quer que você seja. A casa que nem tempestade, nem fogo, nem principado, nem potestade, nada desse mundo pode te separar do amor de Deus. Se você quer ser essa habitação de Deus na sua casa, sendo que você é casa, fica de pé comigo no teu lugar. Você é casa do Senhor. Você é casa. Eu quero te convidar, a gente vai cantar essa música mais uma vez. E eu quero que você cante com entendimento, sabendo que o Senhor quer habitar em você, não só te visitar. O Senhor quer vir e morar dentro de você. Você é casa de Deus. E a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola com as próprias mãos destrói. Chega, dá tchau para a tola. Fala, tchau, tola. Tchau, tola. Eu vou caminhar com a sábia dentro de mim. Sabe quando a tola quiser falar com você amanhã, sabe o que você fala para ela? Hoje não. Quando ela quiser falar, responde. Você fala, hoje não, tola. Hoje a sábia chegou para ficar. Quando a tola quiser murmurar, você fala, hoje não, tola. Fecha a boca porque a sábia chegou para morar aqui. Quem vai dominar sobre a tola é você, amém? Você é casa de Deus, habitação do Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça
sobre sua vida. Mas deixa eu lhe explicar só uma verdade. Você sabe que lá na Velha Aliança, no Antigo Testamento, o Senhor se revelava para pessoas específicas e a presença dele se concentrava em um templo construído por mãos humanas. E aí, quando Deus promete a redenção futura da humanidade, Ele lança uma promessa sobre nós. E Ele diz lá em Ageu que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque na primeira casa, em templos feitos por mãos humanas, o Senhor, Ele se apresentava pontualmente. Quando a Bíblia fala em segunda casa, sabe quem é essa segunda casa? Você não sabe não, senão você está dando glória a Deus. Você sabe quem é essa segunda casa? Ei! A segunda casa, diga assim, a segunda casa sou eu. A segunda casa sou eu. Entenda! A glória dessa segunda casa é maior, sobremaneiramente maior do que a primeira. Glória significa a presença de Deus. E onde a presença de Deus habita, nada fica da mesma forma. Tudo se refaz. Nada pode ficar do mesmo jeito. Eu não sei como foi que você chegou aqui. Não sei como é que está essa casa. Eu só sei de uma coisa: que o Deus de toda glória, Ele quer fazer dessa casa a habitação dEle. Só que as casas, nossas casas, elas têm divisórias, não é isso? Tem quarto, tem cozinha, tem sala, tem escritório. Quais são as portas dessa casa que têm estado fechadas para que o Deus de toda glória, o Deus de uma presença viva, possa estar penetrando? Quais são os lugares dessa casa que as portas estão fechadas para Ele? Hoje o Senhor te faz essa pergunta. É no teu quarto, no teu leito, no teu casamento, nos teus sentimentos, você não tem permitido que essa presença seja uma realidade? Ou será nas suas finanças, no seu desemprego, que você tem se fechado porque nada acontece, porque nada muda? Será que é nos seus relacionamentos que essa porta tem estado fechada e você não se permite ser tratado, trabalhado, moldado, transformado por essa presença? Quais são as portas que você tem fechado até hoje? Porque hoje você veio nesse lugar para abrir, para que esse Espírito Santo prometido para fazer morada em nós tenha plena liberdade em todos os ambientes da sua casa. E eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém que veio aqui nesse lugar. Primeiro, a primeira pergunta: se alguém está aqui nesse lugar e que não compreendia que você pudesse ser esse lugar de habitação do Senhor, e que esse Deus de toda a glória, mas que se faz presente na sua vida, pode trazer uma nova história a partir do momento que você abre as portas, a porta principal do seu coração, para que Ele adentre. Porque é assim, ó como Ele está, batendo.
Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Ele bate. Hoje Ele bate na porta do seu coração. E eu quero saber quem é a primeira pessoa hoje que veio aqui nessa noite e que está disposta a dizer assim: é hoje, quero abrir a porta do meu coração para que Ele possa reinar na minha casa, na minha vida, na minha história, no meu lar. Se você veio aqui nessa noite com essa porta vazia, pastora, está tudo vazio, não tem nada aqui dentro, mas hoje eu quero tomar essa decisão e quero fazer desse lugar vazio ser pleno da presença desse Deus que pode mudar histórias. Quero saber onde é que está a primeira pessoa aqui dessa noite. A primeira pessoa que quer fazer essa aliança com esse Deus. A primeira pessoa que quer abrir a porta do seu coração para que esse lugar seja a habitação de um Deus que tem plenitude e abundância de vida para você. Onde está a primeira pessoa? Levanta a mão. Nós vamos até você. Nós queremos somente lhe dar um abraço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aleluia! Glória a Deus! Ei, mas não parou aqui não. Tem mais pessoas. Ei, deixa eu dizer um negócio a vocês. Preste aqui atenção. A Bíblia diz que quando uma vida toma uma decisão dessa, a fecha nos céus. Os céus para tudo para comemorar. Porque você tem um valor especial para os céus. Eu vou contar de 10 até 0. E você que veio aqui que também quer tomar essa decisão, vai vir correndo para cá. Vem correndo, não perde tempo não. Levanta a sua mão. 10. Onde está a segunda pessoa? Vem se render aqui aos pés do Senhor Jesus. Vem se deixa ser morada dele. 9. Onde está a segunda pessoa? Onde está você aqui nesse lugar que hoje vai tomar a decisão mais importante da sua vida? A decisão mais importante da sua vida não é a sua profissão. A decisão mais importante da sua vida não é o seu casamento. A decisão mais importante da sua vida é dizer assim: que eu morra e que o Cristo viva em mim. Porque Ele é que tem a boa, perfeita e agradável vontade sobre minha vida. Então você que está aqui nessa noite, sem demora, levanta a sua mão. Nós vamos mais uma vida ali. Glória a Deus! Aleluia! Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. 7. Onde está a terceira vida? Onde está a terceira casa a ser aberta? Onde está o terceiro lugar aqui onde o Senhor Jesus vai fazer morada? Levanta a sua mão. Nós vamos até você. 7. Ei, o Senhor que te trouxe aqui nessa noite, não se engane. Se você está sentindo aí no seu coração algo diferente e pensando: meu Deus, isso é comigo, meu Deus, eu estou presa aqui, eu não consigo ir. Hoje o Senhor está quebrando essas correntes. Hoje o Senhor quer te fazer livre. Mas você precisa se deixar ser morada dele. Não se prenda ao seu passado, porque eu estou falando em um Deus que faz nova todas as coisas. Ei, são todas as coisas. Cadê você? 6. Onde está você? Levanta aí a sua mãozinha. Nós queremos celebrar com os céus, porque os anjos lá no céu estão prontos para festejar, para se alegrar com a sua vida. E nós aqui na terra estaremos juntos. 5. Onde está você? Eu sei que tem mais uma pessoa. Eu sei que tem mais vidas aqui para se render. Venha sem demora.
Levante, só basta você fazer isso. É um ato de fé. Eu quero, eu vou, eu decido. O nosso Deus é um Deus educado. Ele só habita onde nós o permitimos habitar. Então, sem demora, levanta a sua mão. 4, onde está você? Você vai virar para sua amiga aí que está do seu lado. E você vai dizer assim: você precisa de ajuda? Você quer que eu vá com você, minha amiga? Diga assim: você quer que eu vá com você, minha amiga? Eu estou aqui para lhe ajudar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que por alguma razão, por algum motivo se desviou, saiu do foco, saiu do caminho de retidão. Hoje o Senhor quer te colocar no rumo dele, para te levar ao alvo da eterna salvação. Aleluia! Aleluia! Mais uma vida! Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa favorada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa favorada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Pastor, eu cheguei aqui. Realmente está tudo bagunçado na minha casa. Meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com meus filhos, os filhos ou filhas que aqui presente, meu relacionamento com minha mãe, com meus pais. Está tudo bagunçado. Meus sentimentos, minhas emoções, eu não consigo romper. Está tudo fora do lugar. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te trazer conserto, para ajustar o que precisa ser ajustado, e que para fazer o que precisa ser feito. Coisas que você não vai conseguir sozinha, mas Ele envia o Espírito Santo hoje para fazer parte da sua vida e para colocar no lugar tudo que precisa ser colocado. Tem coisas que nós não conseguimos sós, muitas coisas, mas o Senhor deixou conosco um amigo, um conselheiro, um ajudador, aquele que não nos abandona. Foi ministrado aqui nessa noite. E mais uma vez eu digo: ei, Ele ora com gemidos inexprimíveis. Aquilo que a gente não consegue falar, aquilo que a gente não consegue, porque às vezes está doendo tanto, às vezes é tanto sofrimento, que faltam-nos palavras para expressar ao Senhor o tamanho da nossa dor, o tamanho da nossa angústia. Mas Ele é um Deus que olha, Ele é um Deus que sonda, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que vai lá no lugar mais secreto da nossa alma, porque o tamanho do vazio da nossa alma é o tamanho que pertence tão somente a Ele. Você que quer sair daqui abundante, plena de vida, plena de paz, de alegria, a porta tem que ser aberta para Ele. Nós vamos terminar agora, e eu só vou esperar você. 3, onde está você? Levanta sua mão, levanta sua mãozinha. Vem se reconciliar com o Pai, vem se decidir por andar com Ele. Vem, só falta você. Essa festa é para você. 2, onde está você? Levanta a sua mão. Nós vamos aí. Nós queremos te abraçar. Nós queremos nos alegrar com você. 1,5. Onde está você? Nós vamos terminar agora. Mas antes de terminar, nós queremos festejar com essa decisão. Você não veio para esse lugar para sair do mesmo jeito, não. Em nome de Jesus, não aceite permanecer do mesmo jeito, com a mesma história. Não aceite. O Senhor não te trouxe a existência para viver essa vida que você está vivendo. Há propósitos do céu para você, mas esses propósitos só podem ser cumpridos se você escancara, se você rasga o
no seu coração para que Ele venha habitar. Nós vamos terminar. E você vem assim e mora. O e-mail. Levanta sua mãozinha. Aleluia. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aí você tá aí no seu lugar. Aí eu não vou mais não, que ela já tá acabando. Eu tenho vergonha. Tenha não. Você tá na casa do seu pai. Se você tem dificuldade de reconhecer ao Senhor como seu pai, por causa do seu relacionamento terreno com seu pai, ei, eu tô falando em um pai perfeito, em um pai que supre toda a carência que o seu coração necessita, em um pai que não abandona, em um pai que não está para lhe reprovar e condenar, mas está aqui para lhe derramar graça, para caminhar com você, para cuidar, ei, para colocar você no colo. Faz tanto tempo que você não sabe o que é um colo, né? Faz tanto tempo que você não sabe o que é um carinho, um afago. Esse pai te trouxe aqui nessa noite para derramar sobre o seu viver, sobre o seu coração, esse amor. Amor que não se mensura, amor que não se mede, amor que não se compara, porque é perfeito, é pleno, é completo. Ei, se sinta envolvido por esse amor. Nós vamos terminar agora. Levanta sua mãozinha, só falta isso, só falta você para a festa acabar. Só você. Nós estamos só esperando você. Cadê você? Levanta a mão. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Meio. Cadê você? Só falta você agora. Isso é pra você. Vamos terminar agora com muita celebração. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Quantas histórias já estou vendo aqui? Deus refazendo. Eu quero que vocês todas que tomaram essa decisão venham aqui para o meio, por favor. Se tem mais alguém aí, ainda dá tempo. Vem-se embora para cá. Todas vocês que tomaram essa decisão, fiquem juntinhas aqui. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês. E junto com a igreja você vai fazer essa oração comigo. E vai dizer assim: Senhor Jesus, hoje eu te recebo na minha casa, no meu coração, para que você possa fazer morada. Eu entrego todas as áreas da minha vida nas tuas mãos. E te peço que o Senhor reine sobre minhas decisões, sobre toda a minha história. Guie todos os meus passos e me leve ao destino preparado por ti. Eu te peço perdão por
por todos os meus pecados, por todas as decisões equivocadas que eu tomei. E eu te peço que o teu sangue me purifique de todo pecado. E hoje eu quero me sentir livre, porque hoje o Senhor me trouxe nesse lugar para me dar total liberdade e para eu desfrutar vida plena em Ti. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Oh Senhor, muito obrigada, Deus, por essas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque hoje Tu estás iniciando uma grande obra em muitos corações aqui, Senhor. E eu sei que o Deus que iniciou essa boa obra, Ele não para pela metade, mas Ele vai até o fim. Porque Tu és aquele que promete, e todas as Tuas promessas hão de ser cumpridas. Porque quantas são as Tuas promessas, assim são os Seus sims. Então essa igreja está de festa, Senhor, nessa noite por cada vida dela. E eu sei que os céus hoje celebram. Glória a Deus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Vocês, talvez até hoje, tenham tido uma caminhada em que muitas vezes um sentimento de solidão tem tomado conta do coração de vocês. Mas hoje o Senhor te trouxe nesse lugar para que Ele faça habitação e para que você nunca mais se sinta só. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que hoje Ele está presenteando vocês com pessoas que vão estar lado a lado com vocês, sorrindo nos tempos de alegria, chorando nos tempos de tristezas, mas caminhando lado a lado com vocês. E eu quero que com muita alegria vocês hoje recebam a nova família que o Senhor está presenteando. Quero que você vire para essa família. A nova família pode virar. Olha que família linda que vocês ganham hoje. E essa família vai dizer: nós nos alegramos. Vira para a família, vira lá para a família. Nós nos alegramos com a decisão que você tomou nessa noite. Sejam bem-vindas à família Liberdade. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas e lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas e lugar. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Dá um brado de júbilo, de vitória. Aleluia. Podem caminhar todas elas lá para dentro, lá para a sala de aconselhamento, por favor. Vocês vão pegar todas as informações dela. A gente está terminando, minha gente. Mas amanhã tem muito mais. Ei, amanhã tem vigília. Amanhã tem unção de Deus aqui nesse lugar. Domingo é porção dobrada. Não tem desculpa para você não estar presente amanhã, viu? Olha, Elzinha aqui. De tarde vou ministrar no chá lá de Itapororoca, na cidade. De noite vou fazer uma renovação de alianças. E na vigília eu vou... Rádio e televisão, Web Gospel Brasil.